Olá, mais uma vez, voltamos com os números reais. Os números reais será o nosso conjunto universo da matemática básica, né? Lá no ensino médio vocês vão estudar depois um conjunto maior do que esse aqui, que é o conjunto dos números reais, que é o conjunto dos números complexos, ok? Nós não vamos estudar isso aqui, quero dizer que tem um conjunto maior que o conjunto dos números reais, mas até o presente momento esse é o nosso conjunto universo. Por que é chamado conjunto universo nesse caso? É porque todos os números que nós estudamos até agora vimos, seja ele qual for a característica que tenha, ou ele está desse lado, ou ele está desse lado aqui, ou seja, ele está dentro desse conjunto universo. Ou ele está no lado esquerdo ou está no lado direito. Ou ele é irracional, ou ele é racional, né? Se ele for racional, ele pode ser natural e inteiro, né? Mas ou ele é uma coisa ou é outra, né? Todos os números que vocês me derem até o presente momento, ele será um número real. O 5 é natural, ele é um número real também. O -3 é um número inteiro, ele é real também. O 7 sobre 2 negativo, ele é um número racional, mas é um número real também. O raiz quadrada de 7 é um número irracional, mas ele é um número real também. O número π é irracional, mas ele é real também. Então, todos esses números que nós estudamos aqui, ó, eles são números reais. Ok? Todos eles. Só que eles se enquadram em outros conjuntos que estão dentro do conjunto dos números reais, porque esse é o nosso universo. Mas o importante é a disposição, gente, a forma de representação desse diagrama. Essa é a representação correta, né? Existem alguns sites que estão errados, tá? Essa representação é correta porque aqui deixa claro que ou você escreve o número desse lado ou você escreve desse. Ou o número é irracional ou ele é racional. Não tem como ser os dois e não tem uma terceira opção, né? Não tem como você escrever o número aqui dentro dessa elipse aqui que não esteja do lado esquerdo ou do lado direito. Não tem essa opção. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tive a oportunidade de ver aqui nos sites. Olha como estão errados alguns sites aqui. Boa parte, essa representação está errada. Olha onde estão os números racionais e onde estão os irracionais. Se o número tiver aqui, ó, que número é esse que não é nem racional e nem irracional? Eu desconheço, né? Na verdade, desconhecer é uma forma de expressão. Aqui, na verdade, ele realmente não existe. Essa representação está errada. Ela abre brecha para que você tenha um número aqui que seja nem racional e nem irracional. E esse número não existe. Ou ele é um ou é outro. Ou ele é racional ou é irracional. Esse aqui está correto, né? Só está diferente do nosso porque ficou para o lado esquerdo e lado direito, mas isso é de menos. O importante é que você, pode ser até um retângulo aqui, a forma, olha o retângulo aqui, ó, está correto aqui também. Pode ser qualquer figura geométrica, desde que você não dê oportunidade de, na hora de interpretar, você tenha uma terceira opção, um terceiro conjunto que não seja nem racional e nem irracional, porque esse não existe. Aqui um exemplo de erro, ó. Que número é esse? Bem aqui, ó. Ele não é irracional, ele está fora do diagrama dos irracionais. Ele não é racional, ele está fora do diagrama dos racionais. Ele está bem aqui, ó. Que número é esse? Não existe, né? Então esse aqui também está errado, esse aqui também é errado. Tem um aqui está errado também. Esse aqui piorou. Meu Deus do céu. Completamente errado isso aqui, ó. O que está dentro do i é um absurdo isso aqui. Tem cada coisa que a gente vê pela internet, isso aqui está errado também. Absurdo, gente. Tem que ter muito cuidado com sites de matemática, né? Que às vezes é feito por alunos, às vezes professores que estão, não sei o que acontece, mas não tem assim uma formação continuada e vai fazendo diagramas, vai fazendo colocações matemáticas absurdas. É preciso ter muito cuidado quando for estudar pela internet, né? Não dizendo que a internet não seja uma forma de você estudar, né? Que só tem que ter o cuidado de ver sites confiáveis
de procedência, né? Vamos voltar aqui aos nossos conjuntos números reais. Já disse que o número tem que ser ou ele é racional ou irracional, e não tem uma terceira opção, né? Se ele for natural, nós vimos que ele é também inteiro, né? E o contrário não é verdadeiro, né? Nem todo inteiro é racional, nem todo natural. Aliás, perdão, todo natural inteiro é racional, mas o contrário não é verdade, né? O caso das frações, né? E tudo isso aqui nós já vimos, já afirmei em outras oportunidades, em outras aulas de cada conjunto especificamente, né? Vamos fazer aqui o feedback para encerrar essa parte do conjunto dos números racionais. E esse feedback é o seguinte: nós vamos fazer várias afirmações aqui, né? E essas afirmações nós vamos responder como verdadeiro e falso, baseado em tudo que já estudamos sobre o conjunto dos números, tá? Vamos à primeira afirmação. A soma ou subtração de dois números naturais sempre é um número natural, verdadeiro ou falso? Bom, duas coisas nós precisamos pensar aqui. O que é um número natural? O número natural são aqueles números que servem para quê? Para contar, né? Nós decidimos que o zero não entraria na jogada, né? Mas vamos esquecer o zero. Outra coisa que temos que lembrar. Essa palavra sempre, ela dá uma ideia de totalidade, né? Todos os números, dois deles quaisquer, se eu somar ou subtrair eles dois, sempre vai dar um número natural. Essa é a afirmação. Isso aqui não é verdade, gente. Já que está dizendo aqui sempre, basta que eu apresente ou procure em minha mente apenas um exemplo de que isso aqui não é verdade. E se eu achar esse exemplo, eu já posso colocar aqui como falso, ok? Porque ele está dizendo sempre é o número natural. Então ele está dizendo uma afirmação em toda a sua totalidade. Então vamos procurar. O caso da soma, se eu somar dois números naturais, sempre vai dar o número natural, porque o número natural é um número inteiro, e somando duas partes inteiras, não tem como dar uma parte não inteira. Ok? Agora, a subtração, nós temos um detalhe. Se você fizer, vou dar o exemplo aqui, ó. Se você fizer o menor menos o maior, aí vai dar o que? Sinais diferentes. Subtrai da 5, pega o sinal do maior. Olha, natural, natural, porque isso aqui é operação, tá? Isso aqui não é o sinal do 10, é operação, ok? Então, sinais diferentes, subtrai, pega o sinal do maior. Isso aqui é o número natural? Não, não, não. Esse aqui é o número inteiro. Natural não pode ser negativo. Como encontramos um exemplo, que na matemática é o mesmo que contra-exemplo, porque você está dando um exemplo falso de uma afirmação, né? Por isso que é chamado de contra-exemplo. Se eu achei um contra-exemplo, então isso aqui é falso. A soma ou subtração de dois números inteiros sempre é um número inteiro? Gente, isso aqui é verdadeiro, né? Não tem como você imaginar subtraindo dois números inteiros dar um número irracional ou racional em forma de fração, porque a fração ela determina partes não inteiras, né? Então não tem como, né? Pode imaginar do jeito que você quiser imaginar, somando ou subtraindo, dando positivo ou negativo, sempre será um número inteiro se esses dois números forem inteiros, tá? Se você tiver A mais B, se A for inteiro e B for inteiro, então você pode concluir ou implicar que A mais B ou A menos B também são inteiros. Isso aqui é verdade. A soma ou subtração de dois números racionais sempre é um número racional. Isso aqui é verdade também. Não tem como você imaginar um número que não é escrito, um número que é escrito em forma de fração, perdão, com outro que é escrito em forma de fração, dá como resultado um número não escrito em forma de fração, né? Pode dar inteiro, mas inteiro também é racional. Pode dar natural, mas natural também é um número racional. Então isso aqui é verdadeiro. A soma ou subtração de dois números irracionais sempre é um número irracional.
Esse aqui não é verdade. Por quê? A primeira coisa que veio em minha cabeça foi esse exemplo aqui, ó, da raiz quadrada de números não exatos. Raiz quadrada de 2 não é exato. Se eu somar, vai dar irracional, mas se eu subtrair dele mesmo, olha, aqui é irracional, e isso aqui dá quanto? Zero. Zero é irracional? Não, o zero ele é racional. Olha, esse camarada pertence aí, esse pertence aí, mas o resultado pertence aqui. Ok? Então isso aqui ele é falso. Nem sempre você somando ou subtraindo dois números irracionais, o resultado é um número irracional. Pode acontecer de ser racional, ou natural, ou inteiro, e assim sucessivamente, né? E a multiplicação de dois números naturais sempre é um número natural verdadeiro. Pega aí um número inteiro positivo qualquer, multiplicar por outro número inteiro positivo qualquer, vai dar um número inteiro positivo qualquer, que é o número natural. A multiplicação de dois números inteiros sempre é o número inteiro. Verdade. A multiplicação de números racionais sempre é o número racional? Sim. Pode dar um número inteiro, pode dar um número natural, mas um número natural inteiro é também racional, né? A multiplicação de dois números irracionais sempre é o número racional. Isso aqui já é outro caso. Olha, esse caso eu vou lembrar aqui de novo da raiz quadrada de 2. Se eu multiplicar a multiplicação de dois números irracionais, está aqui, ó. Ok? Sempre é um número irracional. Aí vamos ver raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 da raiz quadrada de 4, que é 2. 2 é o que? Racional. O resultado é racional e as parcelas do produto são irracionais. Então isso aqui é falso. Isso aqui, gente, não é verdadeiro nem para números irracionais distintos. Eu peguei o mesmo número irracional. Nem para números irracionais distintos isso aqui é verdade. Olha, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8. Ambos não têm raiz quadrada exata. Então isso aqui é irracional. Isso aqui é irracional. Mas olha o resultado. Nós vimos a propriedade que eu posso fazer uma raiz só. O que faz com os radicandos? Multiplica 2 vezes 8, 16. Raiz quadrada de 16, 4. Olha, 4 é racional. Então provei até com números distintos que produtos de números irracionais nem sempre é irracional. Pode acontecer de ser racional, por isso que aqui é falso. Vamos para a letra I. Subir mais um pouco, pronto. Se um número tem representação decimal infinita e periódica, o que é isso aqui? Dízima periódica. Então esse número é irracional. Não, nós vimos que as dízimas periódicas são números racionais. Então isso aqui é falso, ele está dizendo que é irracional. Se o número tem representação decimal finita, isso aqui são os decimais que não têm reticências, né? Então esse número ele é racional, verdadeiro. O 0,5, 1,25, todos eles eu consigo colocar em forma de fração. Nem todo número racional tem representação infinita, é verdade. Pode ser representação infinita e pode ser finita também, como é esse caso aqui, ó, anterior. Então isso aqui é verdade, porque ele está dizendo que nem todo. Ele está dizendo assim, nem todo mundo tem representação infinita. Ou seja, pode ter outra representação diferente de infinita, que no caso é finita. Então isso aqui é verdade. Letra L. Todo número racional tem uma representação finita? Não, nós temos as infinitas, que é a dízima periódica. Dízima periódica eu consigo colocar em forma de fração, é só lembrar dos 9 lá, né? A dízima periódica eu consigo colocar em forma de fração. E é racional, né? Nem sempre é finita, pode ser infinita. Então isso aqui é falso. Raiz enésima de A, raiz n de A, se quiser, se preferir assim,
é irracional se a raiz não for exata. Verdadeiro. Raiz enésima de A é racional se a raiz não for exata. Então seria se fosse exata, né? Então isso aqui é falso. Raiz enésima de A é um número real, sim, se A for negativo e N for par. Olha, gente, esse caso aqui é aquele caso que não existe, né? Se o N for par e o A for negativo, isso aqui não existe dentro dos números. Opa, não é assim, não é assim, então não existe. Podia ser o não pertence também, sem problema nenhum. Não existe dentro dos números reais. O não pertence ao conjunto dos números reais. Porque se eu procurar um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dê menos 16, eu não vou encontrar. Porque se eu tentar o menos, vai dar mais. Porque aqui a quantidade é par. Nós vimos que quando essa quantidade é par, sempre dá mais. E se eu tentar o mais, também vai dar mais. Não tem como dar menos. Esse é o caso em que esse número não é real. É o único caso que não é real. Todos os outros são. Então isso aqui é falso. Raiz enésima de P é um número irracional se P for primo para qualquer n maior que 1 inteiro. É verdade, se o P for primo, você tem aí raiz, por exemplo, de... Bom, por que que nesse caso aqui, gente, isso aqui não é qualquer número? Tá? Se ele não é qualquer número, ou seja, ele é um número primo, então ele não tem raiz quadrada exata. Imagine os números primos, quem são? 2, 3, 5, 7, 11, 13, vai embora. Se aqui for um desses números, ele não tem raiz quadrada. Por quê? Porque uma raiz quadrada é um número composto, é um número multiplicado por ele mesmo, é um número divisível por ele, pela sua raiz quadrada. Por exemplo, raiz quadrada de 4 não é primo, porque ele tem um 2 que é a sua raiz quadrada que divide ele. Raiz quadrada de 9 não é primo, por quê? Porque tem a sua raiz quadrada que divide ele. Raiz quadrada de 36 não é primo, por quê? Porque ele divide a sua raiz quadrada. Ou seja, esse P aqui, se ele for primo, não tem como essa raiz quadrada ser exata. Ou seja, ele é um número irracional sempre se o P for primo. Então isso aqui é verdadeiro. Tá? Para não ser irracional, tinha que ter raiz quadrada exata. E raiz quadrada exata são números que não são primos, porque são divisíveis pela sua raiz quadrada exata. Ok? Esse número aqui, 12, 112, 1112, 11.112, é uma dízima não periódica. Dízimas não periódicas se enquadram no conjunto dos números dos irracionais. E aqui está dizendo que é racional, então isso aqui é falso. Ok? Então, é isso, encerramos. Obrigado e até a próxima.